falar sobre movimento retilíneo uniforme, vulgo MRU. O que é o movimento retilíneo uniforme? Ou então, alguns livros, algumas referências usam MU, movimento uniforme. Vai ser o movimento mais simples que a gente vai estudar. E para isso, vamos entender o que significa movimento retilíneo uniforme. Movimento, para um corpo ele está em movimento, ele tem que ter velocidade. Então aqui a gente vai estudar corpos em movimento. Retilíneo, por que retilíneo? Porque ele vai estar em linha reta. A gente vai ver mais para frente que não tem uma força chamada força centrípeta atuando sobre esse corpo. Ele vai estar sempre em linha reta. E por último, uniforme. E aí está o grande bizu, a grande sacada que vai ser a diferença entre o MRU e o MRUV, que a gente vai estudar depois. Se um carro, por exemplo, ele percorre distâncias iguais em intervalo de tempo iguais, o movimento dele vai ser chamado de movimento retilíneo uniforme ou então movimento uniforme, como eu já havia falado. Por exemplo, se a gente tem um carro e ele percorre 60 km em 1 hora, e ele está realizando um movimento retilíneo uniforme, o que acontece com ele em 30 minutos? Ou seja, 0,5 hora. Ele vai percorrer metade, porque eu dividi por 2. Eu peguei metade do tempo, ele vai ter que andar metade da distância. E aí, o que acontece se eu perguntar quanto que ele anda em 15 minutos? A gente vai ter que ele vai andar 15 quilômetros. E assim por diante. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque a velocidade escalar instantânea, V, que a gente já estudou, ela vai ser o quê? Ela é constante. CTE aqui que eu escrevo, muita gente, muito aluno meu, às vezes acha estranho, mas CTE significa que é constante. Então, a velocidade escalar média, ela é constante e ela é igual à velocidade média, lembrando que isso tem que ser diferente de zero, porque tem que ter velocidade. Então, vou até escrever no cantinho ali, velocidade diferente de zero, tá? E, então, esse corpo ele vai estar andando em linha reta e percorrendo distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. E aí, a gente pode ter alguns exemplos. Por exemplo, o movimento de rotação da Terra, o movimento dos ponteiros de um relógio. Se a gente considerar a viagem de uma nave espacial também lá no espaço, todos esses movimentos são praticamente movimentos uniformes. Só que a maioria dos movimentos que a gente estuda no nosso dia a dia, eles não são uniformes. Por exemplo, um trem, ele se afastando de uma estação, ele vai percorrer em intervalo de tempos iguais distâncias cada vez maiores, porque ele vai estar acelerando. A aceleração é uma grandeza que a gente vai estudar mais para frente ainda também, tá? E um carro também arrancando quando o sinal abre lá, o sinal estava vermelho, o sinal abriu, ficou verde. Esse carro, então, ele vai acelerar, então ele percorre distância pequena no comecinho, só que depois ele vai percorrer distâncias cada vez maiores. Da mesma forma, eu posso dar outros exemplos. Um atleta numa prova de atletismo também, ele vai percorrer distâncias diferentes em intervalo de tempos iguais. E aí, então, a gente diz que o movimento do trem, do carro no sinal e do atleta, eles são exemplos de movimentos variáveis. E aí, então, como eu já falei, se o movimento uniforme, a trajetória for retilínea, a gente denomina ele movimento retilíneo uniforme, MRU.